Olá, bem-vindos ao Rádio Ciência. Meu nome é Milena Silva, sou estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Hoje quem me acompanha é minha amiga Yasmin Paulino. Seja bem-vinda. Olá a todos, também sou do curso de jornalismo aqui na UFOP e vamos entrevistar o autor da dissertação. É fake news? Como os elementos do jornalismo são utilizados para a elaboração de notícias falsas, publicado no repositório digital da UFRGS no ano de 2020, Luiz Ricardo Goulart Hüttner. Luiz Ricardo é mestre em comunicação e informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorando em comunicação pela mesma universidade. Seja muito bem-vindo ao Rádio Ciência e obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Milena. Muito obrigado, Yasmin. Agradeço a oportunidade e um bom dia, uma boa tarde, ou uma boa noite para quem está nos escutando, aos ouvintes do Rádio Ciência. É um prazer estar aqui. Eu que sou formado em jornalismo pela Universidade Federal de Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul. Como bem a Milena falou, fui mestre pelo programa de pós-graduação em Comunicação e Informação e agora doutorando no mesmo programa que agora só incorpora a comunicação e abordando o tema da desinformação, em especial fake news, que há bastante discussão, o que é desinformação, o que é fake news, e acho que a gente vai poder, nessa conversa, delimitar algumas coisas que é preciso e não deixar esse termo ser tão vulgarizado como ele está sendo usado por muitas pessoas, políticos, instituições, que querem denegrir ou querem minimizar os efeitos ou a possibilidade que o jornalismo tem na nossa sociedade. Ótimo, eu vou iniciar a primeira pergunta. Luiz Ricardo, o que significa o termo fake news e o que pode ser considerado uma notícia falsa? Milena, isso acho que é o balizador, ou é a primeira pergunta que a gente escuta. Muita gente confunde fake news com desinformação. Vê uma imagem falsa, isso é fake news. E isso me incomodava bastante. E foi por isso que eu parti para essa dissertação. Porque eu acredito que na tradução do fake e do news, a gente tem uma notícia falsa. E o que é a notícia falsa? É aquela que tem a estrutura da notícia que a gente aprende e que a gente lê nos jornais, nas revistas ou mesmo em websites. Então, eu parto do pressuposto de que a fake news é um tipo de desinformação. Ela usa dos elementos do jornalismo para desinformar. Ou seja, ela é uma tentativa de enganar de uma forma mais estruturada, de uma forma que pareça ser verdade. Tanto que sites como revistas, fórum, jornal, eles usam esse nome para se assemelhar ao jornalismo. Utilizam as cores, utilizam as formas, utilizam às vezes vídeo, imagem, para fazer uma notícia polarizada, hiperpartidária, que tende a ser mentirosa. Então a gente analisa alguns elementos para ver se esses elementos são notícia e se esses elementos eles tendem a falsificar alguma coisa em detrimento de outra. Ou seja, se tu tá num lado de, vamos supor, A e B, tu pode ter uma notícia que tem os 2 lados, como a gente aprende no jornalismo, mas esse site, ele só mostra um lado. Ou seja, ele quer polarizar e ele quer desinformar. Então esse é o tipo de fake news que eu considero fake news e que eu levanto a bandeira, digamos assim, do termo a ser utilizado. Muita gente confunde, e até mesmo um tempo atrás, acho que um mês e pouquinho, saiu um editorial sobre a banalização do uso de fake news. Eles criticam o uso, mas também não apontam nenhuma possibilidade da gente sair do uso desse termo. Então, dentro da categoria de desinformação, eu acredito que a fake news seja sim um tipo de desinformação e o termo sim utilizado. Mas e não é um termo que ele é utilizado para denegrir o jornalismo. Pelo contrário, ele é um termo que a gente tem que fortalecer o jornalismo para a gente não ter fake. Então, eu acho que a gente tem que usar cada vez mais, mas ele estruturado, ele lógico, ele tendo algum sentido e ele tendo principalmente um papel muito importante dentro do jornalismo, para a gente não cometer erros da mídia desinformar. Porque hoje a gente vê que a mídia, através do jornalismo declaratório, ela pode ser sim uma fonte de fake news. E isso a gente pode cair numa cilada das pessoas não confiarem mais no nosso trabalho, no trabalho de jornalista, do jornalismo, e a gente caminhar para o que a gente caminha, que é o descrédito da imprensa. Então acho que a gente tem que sim definir o que é fake news, a gente tem que lutar contra ela,
mas essa luta, ela serve para fortalecer o que a gente aprende na universidade, o que a gente aprende na vida e o que a gente leva para os nossos canais oficiais de mídia ou de imprensa que a gente trabalha ou possivelmente vai trabalhar. Perfeito, Luiz. Vimos também no seu estudo que você cita que o termo fake news ganhou mais espaço entre os políticos e na política também, especialmente, por exemplo, no caso das eleições norte-americanas no ano de 2016. Como a propagação das fake news elas podem ter ajudado a eleger candidatos em vários países? É uma pergunta muito importante, Yasmin, porque a gente tem, no conceito geral de que a fake news pode eleger ou não eleger um candidato. E a gente não tem, hoje, estudos que provem como milhares de pessoas ou milhões de pessoas tenham votado em determinado candidato porque viram alguma coisa contra o outro ou viram alguma coisa favorecendo que seja falsa. O que a gente tem e que é o principal motivo que as fake news se espalham e a desinformação especialmente se espalha, que é o viés da confirmação. As pessoas talvez já pensassem aquilo e viram uma notícia falsa e levaram para si como verdadeiras. Então, esse é o grande problema que a gente tem. As pessoas têm um descrédito na imprensa, tanto que hoje, o que se chamava, vários a esquerda já chamou Globo lixo, hoje a direita chama Globo lixo. Então todo mundo se volta contra a imprensa e acha que a imprensa, digamos, hiperpartidária é aquela mais certa, porque é aquela que fala o que tu pensa. Então, muitas vezes a gente tem utilizado esse termo de desinformação, de fake news para dizer: "Ah, a fake news elegeu determinado, candidato", talvez não. Talvez ela tenha fortalecido a polarização, ou seja, a pessoa está convicta daquilo, então: "Ah, eu vi que é aquilo, é aquilo". Mesmo ela desmentindo pelo trabalho de checagem, a pessoa fica com aquela pulga atrás da orelha: "Ah, mas será que não era? Será que não era?". Então a gente tem um grande problema, que a fake news ela é buscada especialmente por grupos polarizados. Então tu vê, eu participo de alguns grupos, tanto de esquerda quanto de direita no WhatsApp, para ver esse processo de circulação e não circula, circula muito link de sites hiperpartidários, de sites polarizados, mas especialmente também circula, links de mídia tradicional, como Folha de São Paulo, Estadão, e principalmente o UOL, que tem feito muito isso, que é colocar aspas no título, né. "Ah, Bolsonaro fala não sei o quê", e as pessoas compartilham como: "Olha, até o UOL tá dizendo", mas ele tá usando o jornalismo declaratório, na verdade não é o que realmente o jornalismo tem que fazer. Então, até quando escutar os 2 lados? Até quando um discurso de antivacina pode ser levado a um título de notícia? Então a gente também tem que discutir o que é para a sociedade, o que é dos políticos, e também discutir se o jornalismo declaratório ele não é, no fundo, uma desinformação ou uma fonte de desinformação para as pessoas que querem utilizar isso, como uma mentira ou como fortalecer um lado, né, na verdade, que é o hiperpartidarismo que a gente chega. Acho que é mais ou menos por esse caminho. Como diferenciar uma notícia de um conteúdo falso? A gente aprende que notícia tem que ouvir todos os lados, não tem que ter, de certa forma, algum tipo de viés ou algum tipo de opinião. Tanto que a gente tem as colunas de opinião e tem as colunas que são informativas. A fake news, do jeito que eu estudo, ela é muito sofisticada. Ela utiliza muitos elementos que podem ser confundidos com o jornalismo tradicional. Mas é preciso ir além do que tu recebeu. Então as pessoas recebem um link, clicam no link, leem a notícia e acham que aquilo é a verdade e aquilo é o que acontece. E acontece muito das pessoas já compartilharem esse conteúdo sem lerem, sem buscar ou sem mesmo, verificar se é verdade. A gente não pode ter acesso a tudo que acontece no mundo. Então o que chega pra gente, o que a gente chama de dieta da informação, a gente chega muita informação pra gente. O que que é verdade, o que que é mentira. Na verdade, caminha para aquilo o que eu quero ler, o que eu não quero ler. Então as pessoas, polarizadas, elas leem somente um lado ou leem somente o outro. E o que o jornalismo tem que fazer, ou deveria fazer, era esclarecer isso e ficar no centro disso. E ficar, tomar destaque mesmo e ir atrás de coisas que a gente não ia atrás, como puxar pelas emoções. Esses sites hiperpartidários, eles usam muito o apelo emocional, principalmente nos títulos, para as pessoas: "Ah, veja aqui, olha aqui", chamar atenção para isso de alguma forma mais profissional, porque a estratégia que eles usam é uma estratégia,
até certo ponto emotiva, que ela chega nas pessoas daquilo que ela quer ler. Então a gente tem que ter, e o que a gente fala há muito tempo, é esse letramento midiático talvez, que antigamente era aquela, o estudo das mídias ou para as mídias, que é algo mais sofisticado, para as pessoas utilizarem mecanismos de busca, como o Google, como aliados, como, postar alguma coisa, hoje tu bota qualquer coisa que tu recebeu no WhatsApp, até mesmo, o WhatsApp tem algo muito importante que é a lupinha hoje, em alguns casos, que tu consegue pesquisar mais sobre aquele assunto. Então as pessoas, elas recebem muita informação, mas elas não buscam informação. E isso é um problema, porque, tanta enxurrada de informação, como a gente vai saber o que é verdade e o que é mentira? Às vezes até a gente, recebendo coisas, recebe algo que: "Ué, será que é isso mesmo?". Então, eu acredito que as pessoas, e é tarefa do jornalismo isso, elas precisam muito mais buscar informação confiável, buscar algo que realmente possa ser, confiável, mas esbarra talvez em vários pontos, como o jornalismo se financia, porque a gente precisa ganhar e precisa vender a notícia, e às vezes para vender a notícia é fechada, a notícia tu não consegue ter acesso, então esses sites eles são de graça, tá ali, bom, é o que eu achei, é o que eu vou confiar. Então a gente tem vários poréns, pra resolver, mas eu acho que a busca para informação ela deveria ser estimulada desde a infância, adolescência, para a gente não só receber, para a gente também procurar o que a gente quer e realmente fazer um bom uso do jornalismo, né. Sem dúvidas. No seu trabalho, você também fala sobre as desordens informativas. Você poderia explicar esse conceito para a gente e como ela opera junto às pessoas? A gente tem várias formas e o jornalismo ele não é, somente porque a gente é formado, somente porque a gente é jornalista, a gente tem o direito de errar. E o erro, ele não está associado a uma desinformação. Então uma desordem informativa ela faz parte de um conjunto ou de um circuito, informativo que ele muda, né. A gente tinha antes o pauteiro, o que selecionava o que iria ou não para o jornal, o processo da notícia era longo, ele era muito estruturado. Hoje com o Twitter, por exemplo, a gente não pode ter, o repórter de rua não passa o filtro para alguém, ele já publica a notícia, a gente já chega com muita notícia, com muita informação, como eu disse antes, uma enxurrada de informação e a gente não sabe, mais como buscar. A gente recebe, então a gente recebe, a gente, segue lá um jornal no Twitter, a gente assina uma newsletter aqui, então a gente, esqueceu como se busca notícia ou como abre o jornal para buscar uma notícia. A gente muito mais recebe do que faz essa busca. Mas a desordem informativa, ela pode acontecer de várias formas. A gente tem três principais, digamos, conceitos que a gente usa, que é a malinformation, misinformation e disinformation. A desinformation, que é a desinformação que a gente usa e que eu gosto que a gente usa para aquela informação que ela é feita para enganar, ela é feita para polarizar, ela é feita para hiperpartidarizar, digamos assim. Então é aquela que a gente constrói com erro, a gente constrói com o intuito de enganar ou com o intuito de favorecer ou deixar de favorecer algum lado. Então esse é o tipo de desinformação. A malinformation é aquela barrigada, digamos assim, a gente errou e a gente assume depois que errou, que foi um erro, e acontece muito, é muito comum no jornalismo. E a misinformation é aquela informação que a gente não tem o intuito de enganar, mas sem querer a gente passa, a fazer um erro e desse erro fazer uma desinformação. Mas a desinformação mais perigosa ou aquela que mais causa efeitos maléficos na sociedade é a desinformation. E essa desinformation a gente vê muito no discurso, contra, por exemplo, queimadas na Amazônia, a gente vê contra a vacina, é essa que é estruturada e que ela parte de grupos altamente polarizados, hiperpartidários, que não mostram a realidade como ela é, que mostram a realidade do seu lado. E isso acontece no Brasil especialmente, tanto para a esquerda ou quanto para a direita, a gente falando em política, né. A gente a gente via um tempo atrás e até 2018, e esse é o reflexo da eleição do Bolsonaro no Brasil, que tinha muita desinformação da direita. A gente tinha muita notícia que só recortava um lado e não recortava o outro. Hoje a gente já vê que essa desinformação, mesmo sendo uma misinformation que não tem o intuito de enganar, ela pode enganar e pode gerar uma desinformação e pode gerar um efeito em cascata
que é como eu disse antes, a gente pode desmentir uma notícia, a checagem pode ir lá e falar: "Ah, não, é mentira", mas quem quer acreditar, ele vai acreditar, porque existe a verdade vermelha e a verdade azul. Qual que a gente vai acreditar? Então a tarefa do jornalismo é tentar se manter isento, mostrar possibilidades, utilizar o jornalismo de dados, que é uma coisa que os jornalistas começam a usar um pouco agora, para confiar mais na notícia, para a notícia não ser apenas uma opinião, ou não ser apenas um relato pessoal, mas ela que seja apoiada em dados, ela seja apoiada em estudos, apoiada em coisas que esse jornalismo feito por grupos políticos ou por partidários, ele não consegue, porque ele não tem talvez essa expertise que a gente deveria desenvolver cada vez mais entre os jornalistas. Ótimo, Luiz. Como a vida das pessoas são impactadas com as fake news? A gente pode citar vários pontos disso, além de eleger talvez alguém que não seja apto a estar em algum cargo, e especialmente quando mexe em saúde, né, a gente falando em pandemia, a gente ouve várias coisas como o imã no braço de quem tomou determinada vacina, a gente ouve várias coisas que quem não acredita naquilo, não vai acreditar. O movimento antivacina nos Estados Unidos e na Europa ele é mais forte do que no Brasil, mas a gente também tem aqui as pessoas que ficam com o pé atrás de levar o filho para vacinar, vacinas comuns, não nem a vacina do covid, mas vacinas comuns. E apoiado, em descrenças que esses sites compartilham, que esses sites se estruturam, as pessoas passam a desacreditar cada vez mais na ciência e especialmente, na coletividade, porque elas não pensam no coletivo, elas pensam no individual. E pensando no individual, a gente vai entrando cada vez mais, em calamidades públicas, por que não, de problemas que são de fácil resolução e não conseguem ser. Porque as pessoas esbarram nisso e elas buscam, nessas notícias falsas, uma verdade, a sua verdade, que na verdade não é a verdade que dizem os cientistas, que dizem a sociedade, a mídia, o jornalismo, mas elas buscam, em determinados pontos, exatamente isso. Eu tenho um conhecido na minha cidade que ele é uma subcelebridade, digamos assim, e ele, às vezes me mandam, ele faz postagens diárias, em story, em reels no Instagram dele, sobre casos de quem tomou vacina e teve algum efeito colateral, como morte, AVC, morte súbita, e ele utiliza vídeos em inglês, sites em inglês, todo o aporte que ele quer dizer como verdade, ele é internacional. Não há uma tradução, não há algo que diga que possa ser realmente verdade ou mentira. Então ele faz uso de uma certa legitimidade que ele tem, por ser um pouco conhecido, para trazer esses dados que ninguém pode confirmar. Ninguém pode confirmar, porque ninguém acompanha o noticiário internacional, de dentro do país. Então ele utiliza uma forma de fora para tentar dar uma forma mais confiável, mais fidedigna, digamos assim, ao que ele quer dizer. Mas ninguém sabe se é verdade, mas quem quer acreditar que a vacina não funciona, vai entrar no perfil dele todo dia e vai dizer: "Ah, mas ele falou". Então isso é algo muito complicado que impacta não a vida só de uma pessoa, mas da sociedade inteira, né. Luiz Ricardo, quais medidas são necessárias para evitar a circulação dessas informações falsas? Já nas suas falas anteriores você já mencionou algumas coisas, mas agora especificamente o que a gente pode fazer, o que está no nosso alcance? A gente tem que começar a responsabilizar as plataformas, porque a gente vê cada vez mais, a desinformação chegando, porque houve o avanço da internet, a popularização do uso de rede social, e as plataformas elas não sabem muito bem ainda como lidar com isso. E às vezes, a não saber lidar, ela faz algo que comete injustiça com alguns e passa o pano para outros, né. Até 2 fatos com amigos meus próximos aconteceram. Um amigo meu colocou uma legenda, como ele, considerado como homossexual, ele botou, "viado" numa legenda de uma foto, e o Facebook bloqueou ele, como discurso de ódio, sem analisar o que ele realmente fez, porque foi uma brincadeira, que ele mesmo fez numa postagem dele. Um outro amigo também colocou "crente" numa legenda,
e o Instagram foi lá e bloqueou ele por algumas horas. Então, as plataformas não sabem muito bem como lidar com isso e às vezes deixa uma desinformação que tá na cara, que todo mundo fala, que todo mundo denuncia, que os checadores checam, e veem que aquilo é mentira e ela deixa circular, circular e circular. Então a gente tem que começar, além do letramento que a gente falou lá atrás, além das pessoas buscarem a informação, além especialmente do jornalismo não deixar margem e não deixar brechas para que a gente compartilhe cada vez mais desinformação através da mídia tradicional, a gente precisa de uma vez por todas, tentar que as plataformas busquem maneiras eficazes e maneiras que não sejam robóticas de analisar aquilo que está sendo desinformação e aquilo que está sendo enviesado para algum lado, que tende, né, como a gente falou no caso das vacinas, a causar um grande problema, como eleger alguém que não está apto ao cargo, que causar uma grande pandemia, ou que achar que os incêndios da Amazônia não existem, ou que são causados pela China, como a gente pode muitas vezes ouvir. Então a gente tem que partir para responsabilizar as plataformas, mas indo para o jornalismo, a gente tem que pensar, o jornalismo tradicional, o jornalismo que a gente aprende, como um jornalismo mais profissional. E no profissional eu não estou dizendo que eles não são hoje, mas a gente fazer uma aspas, de uma notícia como título, abre margem para muita coisa. E hoje o que a gente compartilha nas redes sociais é o título. A gente bota o link no nosso Facebook, no nosso Twitter, sobe lá a notícia como fosse aquilo que tivesse acontecido e como se aquilo fosse verdade. Se a gente coloca entre aspas, presidente fala que vacina não funciona. É um título de notícia. A gente pode usar essa notícia para desinformar em grupos de família, grupo de amigos, para compartilhar no Twitter sem nenhuma, ressignificação dessa notícia ou manter uma narrativa diferente daquela que o jornalismo quis, estruturar na notícia. Muitas vezes, o jornalismo fala que, por exemplo, um caso que aconteceu foi quando eu não lembro se foi a Noruega, que suspendeu o uso da vacina da Fiocruz, da AstraZeneca, no caso, mas ela só aí estava, a Noruega suspende, vacinação contra a Covid da vacina AstraZeneca. Para quem não acredita em vacina, vai compartilhar isso: "Olha, a Noruega não tá vacinando mais com a AstraZeneca", mas na verdade eles não vacinavam, porque eles já tinham vacinado toda a população e estava sobrando vacina. Então, por esse motivo, eles não estavam vacinando mais com a AstraZeneca. Mas quem não acredita na vacina da AstraZeneca vai lá compartilhar, olha aí, ó, até a Noruega, porque não vai ler a notícia toda, vai ler o título e vai compartilhar aquilo como uma desinformação. E foi feito por um portal grande de notícia. Então a gente tem que sim reafirmar o jornalismo como sério, como competente, mas como muito mais profissional, muito mais de trazer a verdade dos fatos e não só os fatos, porque só entregar os fatos muitas vezes vai interessar para algum grupo ou vai interessar a outro grupo. Então, essa responsabilização das plataformas junto com o amadurecimento cada vez mais do jornalismo é importante e é necessário, e a gente que está agora se formando, o pessoal que está saindo, acho que vem muito mais qualificado para lidar com dados, para lidar, mais com o objeto mesmo do jornalismo, e não com a narração de um acontecimento. Talvez narrar o acontecimento não seja fundamental, talvez seja fundamental contextualizar, seja fundamental não deixar essas brechas possíveis para a gente causar desinformação através da mídia tradicional, que pode acontecer. Luiz, na atualidade, quais são as punições para quem produz e faz circular informação falsa? Isso é um grande problema, um grande porém. Durante ano passado, 2019, 2020, vários países tentaram algum tipo de legislação para punir ou para causar algum tipo de dano às pessoas, que compartilham ou que fazem mesmo esse tipo de desinformação que tenha como benefício, um lado e prejudicar o outro. Mas esses países também fracassaram, porque no momento em que tu bota uma legislação a funcionar dessa forma, ela pode ter uma punição muito grave e quem é quem para julgar o que que é ou não falso? A gente precisa, especialmente falar sobre onde circula ou sobre onde isso é feito. As leis hoje no Brasil, e hoje existe a CPI das fake news, ela é feita por políticos e ela é feita e aprovada por políticos. Então é certo que nesse ambiente os políticos vão se cercar de alguma forma em que notícias hiperpartidárias ou polarizadas podem fugir desse tema de desinformação e continuar acontecendo.
Então, a gente punir através de leis ou através, de algum decreto sobre isso, talvez seja muito arriscado. Eu ainda acredito que a gente tenha que fazer essa avaliação pessoal e acredito que o jornalismo tem um papel fundamental, não só na checagem, mas sim na construção da notícia, porque a gente tem a checagem, porque talvez o jornalismo, em algum dos seus processos de evolução, deixou escapar, o que ele tinha construído há muito tempo, né, como ele era considerado como um possível quarto poder, e hoje talvez ele não consiga fiscalizar todos os poderes, porque ele está sendo fiscalizado por outras pessoas, que são esses grupos que tentam, imitar o jornalismo e tentam se passar por ele. Então eu ainda assim acredito que uma punição através de leis ou através, de políticos talvez não seja o ideal, porque talvez não chegue ao que a gente precisa, vai ficar aquela: "Ah, mas não é, é uma versão dos fatos". Talvez é isso que talvez seja usado por políticos para dizer o que que é fake news ou não. A gente já viu fracassos no mundo todo e talvez, a gente se aproximaria sim ao que a gente entende como censura ou como liberdade de imprensa, e eu tenho medo e receio que isso sobre, para o jornalismo como ele é feito hoje. Porque a gente viu como no Máquina de Ódio no livro, a gente viu perseguição a jornalistas. Então talvez isso gere uma perseguição a jornalistas que tentam fiscalizar o poder executivo ou o poder legislativo, por exemplo. Então a gente corre vários riscos se a gente aprovar uma lei com muitas brechas e é feita por políticos. Então a gente tem que sim fazer um debate amplo com a sociedade para ver o que que é. Mas eu acredito que se a gente for na base, tanto na base de letramento midiático, quanto na base de estudantes de jornalismo saindo mais qualificados para trabalhar com dados, para trabalhar com coisas mais concretas, a gente possa ter uma saída muito mais fácil do que uma medida por lei, por exemplo. Mudando um pouco agora o foco da sua fala, eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre como foi o processo de pesquisa da dissertação, qual foi a metodologia e os objetos de estudo que você utilizou. Esse é um grande problema para todo um estudante, eu acho, que vai fazer um TCC, uma dissertação ou uma tese, achar um objeto. E ainda mais a gente que trata com fake news hoje, acho que tem 2 sites que eu pesquisei que não existem mais. Então eles têm uma curta duração, então é muito difícil tu pegar alguma coisa. Então eu analisei 5 sites, 3 considerados pró-Bolsonaro e pró-Lula, que foi o que a gente conseguiu, recolher nesse tempo de pesquisa. Então a gente toda semana ia avaliando, então essa coleta foi feita na semana, que houve a soltura do Lula, então a gente conseguiu vários fatos durante a semana que a gente pôde analisar, e aí a metodologia usada foi a observação desses fenômenos para ver se nesses 5 sites durante a semana, quantas notícias eles publicavam, se as notícias eram de primeira mão ou de segunda mão, como a gente costuma chamar, e quais os elementos que existiam nessa notícia e os elementos gerais do site. Então, através disso, a gente conseguiu 5 sites que possivelmente, poderiam, espalhar fake news, espalhar desinformação. E foi confirmado no fim que a gente conseguiu analisar que esses sites eles utilizam muito do jornalismo tradicional, ou seja, eles republicam notícias de segunda mão, mas com o viés que eles querem. E esse viés que eles querem pode gerar a desinformação. Então, fazendo esse uso de semelhança a uma notícia, e até mesmo pegar as informações de uma notícia já publicada em outros sites, faz com que o jornalismo se sinta muito mais, e eu acho que deveria se sentir muito mais pressionado a fazer um bom trabalho para que as pessoas não cliquem na notícia do site hiperpartidário, no site desinformativo, mas cliquem no link da notícia, real, na notícia como ela é. Então a gente vê muito isso e é muito interessante, ver que tu pega uma notícia de 5 parágrafos, por exemplo, eles pegam um parágrafo que eles querem, estruturam uma notícia de uma outra forma, não existe assinatura de jornalista, não existe, um corpo editorial, não existe nada muito concreto. Então a gente pegou, 5 sites que se assemelham com o nome jornalismo, então revista, jornal, a gente pegou um site que a gente foi surpreendido,
por ser um site gospel, que também estava publicando notícias enviesadas, notícias desinformativas. Então a gente tem vários campos e vários vieses que chegam não tem uma estrutura muito sólida do que é isso, mas todos os sites eles apresentam notícia, retranca, uma estrutura semelhante ao que a gente conhece com lead, eles chegam muitos a trazer aspas, pegas de segunda mão, então a gente vê que o jornalismo tem a força de fazer uma notícia, mas não tem, ainda esses sites hiperpartidários não têm força para fazer uma checagem, para buscar falas, então tudo é de segunda mão. Não existe uma notícia, única, uma notícia que seja exclusiva. A diferença deles é que eles mudam o título, eles mudam a retranca e eles conversam, na verdade, com quem eles querem, o que o jornalismo ainda não está conseguindo. O jornalismo está muito, talvez, burocrático e está muito, querendo chegar a muitas pessoas, mas na verdade não consegue chegar a quem ele realmente deveria, que são essas pessoas que buscam uma notícia mais fácil, uma notícia, que explore o que ele quer ouvir. Então, acho que mais ou menos por aí. Estamos chegando ao fim do nosso programa. Luiz Ricardo, quais são as suas considerações finais? Quero agradecer ao papo, a conversa, esse Yasmin, a Milena, e pedir desculpa também por tanto tempo que a gente ficou conversando e não deu para fechar e hoje a gente conseguiu. Quero deixar um recado à comunidade que escuta, também aos estudantes, que a gente procure. A gente não acredita em tudo que a gente recebe e a gente fala que quando a esmola é demais o santo desconfia. Então sempre desconfia, sempre anda com o pé atrás, sempre usa os mecanismos de busca, possíveis, para ver se aquilo é mentira ou se é verdade. Não acreditar no que a família, no que os amigos falam de primeira, sempre ter uma desconfiança. Eu acho que se a gente agir e ler as notícias com desconfiança, e mesmo do jornalismo tradicional, a gente consegue evoluir, a gente consegue chegar a um consenso maior. A gente sabe que a gente no Brasil vive num ambiente polarizado, em que a gente talvez não queira acreditar na verdade do outro ou na sua verdade, mas a gente tem que buscar ou pelo menos um alento, ou pelo menos o centro, né? Algo em comum que a gente possa acreditar e que a gente possa evoluir. Luiz Ricardo, agradecemos novamente a sua participação nesse episódio do Rádio Ciência. Então, ficamos aqui com mais um episódio do Rádio Ciência, com a apresentação de Milena Silva e Yasmin Paulino, edição e sonoplastia de Luiz Felipe Campioto. A produção é de Milena Silva e direção-geral de Glaucio Santos. Para você que nos acompanhou até aqui, eu faço o convite para que acompanhe as novas produções da Rádio FOP Educativa, por meio do site radio.fop.br e das nossas redes sociais. Nosso Instagram é @radiofop e no Facebook, Rádio FOP. Nos principais tocadores de podcast, é só procurar por o Fopcast. Até a nossa próxima edição.